Boa tarde novamente. A minha transmissão interrompeu, tudo ficou parado aqui para mim, ficou congelado. Aí eu saí e entrei de novo. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Que alegria estar aqui novamente com cada um de vocês. Boa noite, querida amiga. Boa tarde, querida amiga Aldenora. É com muita alegria, com muito carinho que eu estou aqui novamente com o Seno, né? O Centro Espírita 9 de outubro. Essa casa espírita de estudo e trabalho no bem, que sempre me acolhe com carinho e confiança, para que juntos possamos aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Quero agradecer a todos e todas que trabalham no Seno, e em especial a nossa irmã Adenora, que já está aqui com a gente. Edilene também, boa tarde. E as pessoas estão chegando à nossa querida casa, o Centro Espírita 9 de outubro. Obrigada, querida amiga Aldenora, pelo carinho de sempre, pelo convite, por confiar essa pessoa aqui que fala com tanto carinho, com tanta alegria. E esse convite de trabalhar na seara do Mestre, me oportunizando cumprir o convite de Jesus de aprender e divulgar as leis de amor de Deus. E o nosso estudo da tarde de hoje nos remete a um tema muito difícil de conversar e muito difícil para praticar para todos nós que ainda estamos no caminho da reforma íntima. Já temos aqui Edilene, né, dando boa tarde também, boa tarde. E o convite da tarde de hoje é amar os inimigos. Como amar os inimigos? Nos disse Jesus, amai os vossos inimigos. Mas, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui unidos, reunidos em nome do nosso Pai, em nome dele, nosso Pai de amor e bondade, em nome do nosso Mestre amado Jesus. Obrigada, Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Obrigada, Mestre amado Jesus, por estar sempre nos orientando e nos auxiliando ao retorno ao nosso Pai, ao retorno ao coração, no sentido simbólico do nosso Pai. Obrigada, espiritualidade amiga que nos inspira e que nos orienta nessa jornada de aprendizado do amor das leis de Deus, do amor do Cristo por nós, do seu Evangelho de amor, à luz dessa doutrina maravilhosa, doutrina espírita. Nos inspira, Pai, nos inspira, Mestre amado Jesus e espiritualidade amiga, para que durante essa horinha de aprendizado, de estudo juntos, unidos, nessa troca de conhecimento, que nós possamos falar sobre os assuntos, mesmo que difíceis, de modo mais compreensivo, mais claro, mais amoroso, e que possamos sair daqui com a certeza de que sim, somos capazes de amar cada vez mais, como o Mestre nos ensinou. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Mestre amado Jesus e espiritualidade amiga. Muito obrigada, Casa Espírita Seno, 9 de outubro, pela oportunidade de trabalharmos e de divulgarmos o Evangelho do Cristo. Muita paz a todos, muita luz e muito amor no coração de todos nós nesse domingo que se inicia. Então, como eu disse no começo, o nosso tema de estudo hoje é amai os vossos inimigos, disse Jesus. E antes da gente iniciar, eu trouxe uma leitura, um texto de Emmanuel, como exórdio
né, para a gente já ir se harmonizando e entrando no clima, nesse clima de amor. E o texto de Emmanuel, a página saiu, vou chegar lá. No plano dos inimigos, o ofensor apareceu diante de ti, à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te os brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade da tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus: ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta, quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Mentaliza um homem estirado no charco. É razoável que lhe estendas, o charco é lama, lama suja. É razoável lhe estenda as mãos no fito, ou seja, no objetivo de socorrê-lo. Entretanto, nada justifique que te afundes por isso junto com ele, conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui, meus irmãos, que os nossos adversários, né, aquilo que a gente chama de inimigo, aqueles que pensam diferente de nós, que nos traz algum tipo de dor, de angústia, de ressentimento, né, de mágoa, de raiva, né, muitas vezes, esse adversário, esse inimigo, ele é um irmão que precisa de auxílio. Como também, né, muitas vezes somos nós que estamos no lugar dele como adversário de outro, precisando de auxílio, precisando de socorro, precisando de amor, de amparo. Esse é o convite do Mestre. Amar os inimigos é amar a todos indistintamente, mesmo que esse outro seja alguém que nos faça mal ou que nos fez mal. É não desejar o mal e não mergulhar junto com ele nesse charco, nesse lodo, nesse barro sujo do rancor, da permuta, da vingança. E também uma outra percepção desse texto, de outra reflexão desse texto, é que quando a gente perdoa alguém que fez muito mal, não desejando mal a esta pessoa, e até o auxiliando, isso não significa que a gente vá passar mão no erro, no equívoco. Ou como dizem os jovens de outro dia, a gente não está passando pano no equívoco, não está aceitando o erro, o pecado, né? Entre aspas, pecado como a expressão de alguém que está distante do amor, distante do alvo, e o alvo é o amor de Deus. A gente não está passando mão. Quando a gente diz, poxa, essa pessoa matou alguém. O primeiro sentimento, e eu falo isso de todo o meu coração, minhas irmãs e meus irmãos, e depois de muito aprendizado também, eu tenho, o primeiro sentimento que eu tenho é de, poxa, coitado, quanta dor ele não está criando para si ali. Porque ele também é uma vítima dele mesmo, ele não só fez a vítima do crime em si, a quem ele causou o desencarne, mas ele é vítima daquele ato dele, que vai causar, pela lei de ação e reação, muito sofrimento para ele também. E aí, nesse momento, eu oro por ele. Pai, desperta esse espírito. Faz ele ser tocado pelo teu amor. Faz ele te descobrir, Pai. Para que ele se arrependa, para que ele perceba o equívoco. E a partir de então, ele te encontre no seu coração
e modifique suas atitudes. Esse é o amar o inimigo, é vê-lo como um irmão caído, que precisa de amparo, mas jamais aceitar o motivo que o levou à queda. Assim somos nós, que também caímos, não é? Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, e esse tema é muito difícil, né? Para todos nós, porque a gente ainda é orgulhoso. E nas nossas relações, nas relações com os nossos irmãos, esse orgulho, ele é muito visível. E quase sempre também nós somos egoístas. Mas Jesus veio transformar a nossa mentalidade e os nossos sentimentos. Gente, eu tô aqui, a minha internet, eu não sei se vocês, por favor, vocês assinalem aí, se para vocês está travando também ou é só para mim aqui. Eu tô até aqui olhando no computador a minha internet, mas ela parece que tá bem. Então, voltando ao assunto, me digam aí se vocês não estão conseguindo me ver, tá bom? Então, Jesus, ele veio transformar a nossa mentalidade e os nossos sentimentos. Os sentimentos e a mentalidade de toda a humanidade. Jesus, como nosso modelo e guia, como nos ensina os espíritos superiores na questão 625 do Livro dos Espíritos, veio nos conduzir à reflexão sobre nós mesmos, a fim de que deixemos de lado os nossos equívocos que nos distanciam do amor de Deus e de suas leis morais. E a partir de então, ele vem nos ajudar, né, para que a gente, em nossa existência, descubra e acumule em nossos corações o verdadeiro tesouro, que é o amor incondicional para todas as criaturas, assim como Deus nos ama incondicionalmente a todos nós, independente de qual seja o nosso grau evolutivo, se nós ainda estamos totalmente mergulhados na ignorância ou se já estamos reluzentes na luz do amor. Então Jesus, durante toda a sua missão entre nós, tratou de nos ensinar a transformação de nossa mentalidade equivocada das leis de Deus, lei de amor infinito por todos e todas nós, independentemente de nós sermos justos ou injustos, bom ou ainda distantes da bondade. Jesus nos ensinou a amar a todos e todas como Deus nos ama, sem distinção ou preferência. Então, meus irmãos, Jesus veio porque diante da lei natural de progresso, vem nos dizer que Deus nos ama, principalmente porque diante da lei natural de progresso, toda a criação divina, todos nós, viveremos no futuro o reino de Deus em nossas vidas. Por mais distante que a gente esteja desse reino de Deus de amor que construímos principalmente em nossos corações, mesmo que a gente esteja muito distante desse reino de Deus, a gente vai encontrá-lo, a gente está progredindo, mesmo que a passos lentos. E a gente vai sentir esse reino de Deus em nossas vidas, em nossas relações e em nossos sentimentos no momento futuro. Já estamos iniciando agora. Olha, Rinaldo, oi, meu amigo querido, Jesus nos inspire, meu irmão. E quando Jesus nos diz para amar os nossos inimigos, ele está trazendo uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova percepção para a lei de Deus, que é de amor, de perdão, de doçura, de mansidão, de leveza do coração, tal qual Jesus nos fala nas bem-aventuranças. Ao contrário do que muitos ainda acreditavam naquela época,
e me atrevo a dizer que muitos ainda acreditam nisso, hoje em dia, a lei de Deus é de amor e não de vingança. Então, lembrando os atributos de Deus, que também está aqui no livro dos Espíritos, né, na questão 13, quando os Espíritos, né, relacionam os atributos das leis de Deus, um dos atributos é que Deus é soberanamente justo e bom. Então, qualquer sentimento contrário à bondade, contrário ao amor, contrário à justiça de amor, da justiça de Deus, que é de amor, nenhum desses sentimentos pode vir das leis de Deus. É contrário, são contrários às leis de Deus. Então, é como emissário, representante direto de Deus na Terra, como nosso irmão mais velho, né, nosso irmão crístico, que Jesus vem nos fazer refletir sobre tudo isso. E ele, no Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças, ele diz: eu não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. Mas logo em seguida, ele nos faz refletir sobre os contrastes das leis de Deus, trazido ainda no Antigo Testamento por Moisés, diante das interpretações que nós fazemos, que aquele povo fazia naquela época e que nós fazemos ainda hoje. São essas interpretações equivocadas que Jesus vai nos chamar a atenção. E aí eu vou pedir licença para ler, gente, essa passagem que está em Mateus. Eu vou ler a Haroldo Dutra Dias, a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, e tem assim: os 6 contrastes da lei, 6 contrastes na interpretação da lei. E eu vou trazer os principais que vão embasar o nosso estudo, nossa conversa dessa tarde. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Ou seja, isso está lá em Moisés, está lá na Gênese, em Deuteronômio, né, quando ele traz os 10 mandamentos, e ele diz: não matarás. E aquele que matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, não só que não mate, gente, olha como Jesus completa, faz a gente refletir sobre o que significa não matar. Não é só não matar fisicamente. A gente, a partir do momento que se encoleriza contra o nosso irmão, que emite vibrações de ódio, a gente já está interferindo na felicidade do outro. Então, aquele que ele complementa, não é só não matar, é mais que isso. Aquele que se encoleriza com seu irmão estará também sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, que quer dizer, é uma expressão daquela época que significava desprezo, estará sujeito ao sinédrio, que era o ambiente, né? Era uma assembleia, sinédrio era a assembleia de juízes que a lei judaica exigia que as pessoas fossem julgadas à lei. Os judeus, né? Então, e quem estiver louco, quem disser louco, ou seja, quem está xingando o irmão com raiva, com rancor, né, também estará sujeito a julgamento. E aí ele vai dizendo mais: ouvistes, eu estou pulando, tá? Tem muita coisa, aconselho todos a lerem completo, a passagem completa. Eu estou trazendo só as partes que interessam, sem modificar o contexto, tá certo, gente? Estou trazendo só as partes que interessam a fundamentar o nosso estudo, mas não estou modificando em nada aquilo que Jesus disse através do Evangelho, que Mateus nos fala, que Jesus nos disse. E ouvistes o que está em Mateus 5, eu esqueci de dizer, não foi? 5, 21 a 48. E aí, mais na frente, Jesus disse: ouviste que foi dito, quem repudiar, não, aqui, ó, isso aqui tá aqui, ó.
Nem pela terra, gente, tá aqui, ó, achei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário. Aqui é difícil da gente entender o que ele quer dizer com isso, mas a gente vai conversar sobre isso. Ao que te bater na face direita, vire também a face esquerda. A outra face. E aqui tem um dito, uma expressão de Gandhi, que ele nos diz que olho por olho e o mundo termina cego, né? A gente pensando, se todo mundo resolver se vingar, todo mundo resolver fazer a justiça com as próprias mãos, cada um detentor da sua verdade, cada um detentor dentro da sua história, da sua construção social, da sua estrutura familiar, da sua estrutura ideológica, são tantas sensações da nossa cultura, cada um detentor da sua própria verdade. E se a minha verdade entende que o outro está totalmente equivocado, e muitas vezes esse entendimento faz com que eu tenha raiva até do outro, e aí por conta disso eu resolvo julgá-lo, ou matá-lo, ou me vingar na mesma moeda, caso ele tenha me feito algum mal. Às vezes eu até acho que ele está me fazendo mal, e ele às vezes está nem pensando em mim. Então, se a gente começar cada um fazer com suas próprias mãos, o mundo vai virar uma doideira, uma loucura. Olho por olho e o mundo acabará cego. Isso, Rinaldo, Jesus amplia a condição de entendimento. Ele veio ampliar a nossa percepção a respeito do amor de Deus, das leis de Deus. E à luz do Espiritismo, tudo fica mais fácil, que essa é a chave maravilhosa que nos facilita o entendimento e nos facilita colocar em prática o Evangelho do Cristo. Isso mesmo, querido amigo Rinaldo. E mais na frente, Jesus continua. E aqui é o tema da nossa tarde de hoje. Mas veja que os outros têm tudo a ver, né? É como se ele estivesse preparando para vir para o mais forte. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. E aqui está em Levítico. Ele fala, lá em Levítico está dizendo, amará o teu próximo, como uma das leis. E aí a tradição do local, da época, né, da tradição oral passada de um a outro, e aqui existe também uma estrutura de raciocínio que os estudiosos colocam, que ele não coloca bem odiar, mas afastar da sua vida, né, aquele que faz mal. E ele diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, vai desejar mal para o teu inimigo. Sai daqui, se você é inimigo, você merece ser julgado, morto. E é um exemplo. E aí ele diz, Jesus nos diz, e aqui que a gente para refletir, né? Quando é que a gente vai conseguir isso? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lembra que eu falei que eu já aprendi diante de tanta construção, diante de tantos momentos doloridos, eu já aprendi a entender que o irmão que está no erro, ele ainda está distante do amor de Deus, porque ele ainda não conhece o amor de Deus, e a gente ora por esse irmão, é isso. Orar pelos que vos perseguem, pelos que nos perseguem diretamente, pelos que nos perseguem à medida que a sociedade se torna insegura pela violência, as pessoas que praticam a violência, porque nós todos vivemos numa sociedade em que a atitude de um atinge a todos. A violência, ela se perpetua à medida que não existe ainda uma sociedade vivenciada com base no amor. Então é nessa oração que a gente deve nessa vibração, que o amor toque o coração das pessoas. Porque por mais que as leis dos homens seja justa, né, que a gente sabe que é um homem cuidando de outro homem, é o homem cuidando da sociedade humana. Então vai haver equívocos dos dois lados. A gente ainda não está no estado perfeito, a gente ainda está bem longe disso, a gente está num processo de transição planetária para um mundo de regeneração.
onde o amor vai prevalecer, mas nós ainda estamos nos regenerando, nos transformando. O perfeito ainda vai estar longe. Quando o bem prevalecer de vez, a justiça humana vai se alinhar com a justiça de Deus. Por enquanto, somos homens equivocados ainda, criando leis dentro das nossas capacidades e das nossas dificuldades para minimizar os conflitos sociais. Então, de vez em quando, vai haver um equívoco. E nesse processo, o irmão que vai preso, ele vai ser julgado, condenado e preso por ter matado alguém. Se aquele ser humano não tiver uma estrutura social que o faça entender o equívoco pelo amor e não pelo ódio, porque a sociedade já passa a odiar o outro, esse irmão, ele não vai ter a chance de se transformar. Quando isso ocorre, a nossa sociedade como um todo sofre. Então nós vamos sofrer a violência e a violência continua se perpetuando. Nós somos o agente transformador, cada um de nós. Amar os nossos inimigos é num modo abrangente, amplo. Não é só no nosso próprio mundo, aquele parente difícil, aquele irmão difícil, aquele vizinho difícil, aquela pessoa que nos atravessa no trânsito, que fura um sinal. Não. Além deles, muito mais que isso, é a visão ampla do inimigo como o adversário que nos dificulta a trajetória, que nos dificulta a nossa caminhada para o bem. Então, se a gente já entende isso, por que eu vou ser instrumento de dificultar a caminhada do outro? E por que eu não corto essa ligação de uma vez por todas e, em vez de alimentar o ódio, eu não trago o amor como instrumento transformador? Porque o ódio aprisiona, o amor liberta. Esse é o principal convite do Cristo. Mas tem mais, Kardec vai nos falar muita coisa interessante. Eu gostaria dessa live falar sobre inimigo, precisa de muito estudo, porque são temas delicados e que envolvem muita delicadeza, muita sensibilidade, muito entendimento, porque não é fácil amar aqueles que nos fazem mal, mas não é mesmo. E a gente vai entender que o amor que Jesus fala aqui não é um amor que eu tenho por Aldenora, minha amiga querida, por Rinaldo, meu amigo querido. Não é esse amor. É o amor fraternal. O amor de entender que aquele ser humano ainda está distante do amor, como muitas vezes eu também estou. E aí Jesus continua. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás no céu, já que seu sol desponta, veja, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, se Deus nos ama e nos ensina a amar, e nos fala sobre amor, e nos ama mesmo quando a gente está completamente distante da lei de amor, Ele nos ama, tanto nos ama que nos oportuniza muito a reencarnação. É a maior justiça divina, é a maior oportunidade que nós temos de encontrar a verdadeira felicidade. Vida após vida, estamos aprimorando nossos sentimentos e aprendendo a amar. E mais, muitas vezes nos tornando irmãos verdadeiros dos nossos antigos inimigos. Porque a transformação e o progresso é para todos. Então Jesus nos diz: o Pai ama os bons e os maus, os justos e os injustos. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Então, quem somos nós? Que somos parte ainda desse processo de... A chuva, por exemplo, quando cai em mim, eu me considero boa ou ruim? Eu sei, eu fiz esse mergulho interior para saber qual é o meu estágio nessa escala evolutiva, o quanto eu ainda estou distante ou o quanto eu já estou mais perto de amar verdadeiramente, ao ponto de amar, além de amar quem a gente tem carinho. E aí ele diz: pois se amais os que vos amam, que recompensa tens?
Eu já consigo ir além disso? Porque amar quem a gente ama é fácil demais. É muito fácil amar meu filho, é muito fácil amar minha mãe. Mas se por um acaso eu soubesse que hoje me viesse assim um descortinar das minhas vidas anteriores e eu amo meu filho incondicionalmente, se há muitas vidas atrás esse meu filho foi alguém que eu odiei muito, eu conseguiria amar meu filho como eu amo hoje? Mas aí a justiça divina é para todos e vai nos oportunizando vida após vida, reencontro após reencontro, e redescobrindo e retransformando, né? E ressignificando os nossos aprendizados, as nossas convivências, os nossos carinhos, os nossos desafetos, até que a gente vai construindo uma relação sólida. E aquele que um dia foi meu inimigo, hoje é o amor da minha vida, meu filho. Eu brinco com ele, que ele é minha alma gêmea, minha alma afim. Que a gente é muito parecida não só fisicamente, mas o quanto a gente pensa sobre a vida, o quanto a gente vivencia. Mas a gente de vez em quando tem os desencontros. E é nesse momento que a gente vai também aparando nesta vida as nossas arestas, as nossas dificuldades. Então, esse foi o convite de Jesus quando ele fala amar os vossos inimigos. E se saudais somente os vossos irmãos, né? Que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios os mesmos? Gentios aqui eram os povos, aqueles que não eram judeus, os povos mais distantes da lei judaica, da lei mosaica. E aí ele diz, a gente tem que ir além do nosso grupinho, da nossa estrutura aqui, construída confortavelmente, a gente tem que ir além. A gente tem que amar além disso, ultrapassar as barreiras, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Somos todos criaturas de Deus. Então ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha o convite. E aí eu também digo a vocês, sede perfeitos, capítulo 17 do Livro dos Espíritos. E se eu não me engano é o 17 também, se não for o 11. É o 11 ou 17 do Livro dos Espíritos. E lá vai nos trazer uma série de itens que a gente pode já iniciar nessa perfeição. Que não é o capítulo 12. Que não é uma perfeição, a perfeição do Pai. Mas é uma perfeição do Cristo. Nós estamos caminhando gradativamente, mesmo que lentamente, para sermos irmãos até de sentimentos com o nosso Cristo, com o nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão. Nós, na nossa escala evolutiva, estamos progredindo para um dia sermos Cristo, espíritos crísticos. Devagar, lentamente, mas a gente tem muito tempo. E uma coisa que eu sempre digo, meus irmãos, é que a gente faça isso no nosso tempo. Capítulo 17. Obrigada! É isso mesmo. O 12 é o Sede Perfeitos. E o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou achando característica dos homens de bem. É o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Rinaldo. E sim, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente. Então, o que é que ele diz aqui pra gente? Aí vamos ver o que Kardec nos fala sobre esse item. E aqui é no capítulo, vou pegar aqui, tá, gente? É aqui no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Olha o que Kardec vem nos dizer. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação máxima. Pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Lembra que eu falei que nas nossas relações, as nossas dificuldades, as nossas intransigências, as nossas mágoas, as nossas discussões, né? Tudo isso é criado pelo orgulho e pelo egoísmo.
Então, quando a gente ultrapassa esse orgulho e esse egoísmo, a gente passa a amar, a gente quebra essas barreiras e ama. Essa virtude de amar aos inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o orgulho e o egoísmo. Entretanto, o sentido da palavra amar utilizada neste ensinamento pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com isso, com estas palavras, que devemos ter pelo inimigo a ternura que nós temos por um irmão ou um amigo, como eu tenho por Rinaldo, Aldenora e por todos vocês que estão aqui conosco hoje. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Quem nos quer mal, quando a gente perdoa, a gente não confia. Amar os inimigos é o esquecimento de si mesmo no sentido dos sentimentos, desse si mesmo ainda preso, né, amigo querido, aos rancores, né? Mas é também o encontro consigo mesmo, quando a gente lembra que dentro de nós está a essência divina, a lei de amor de Deus. Então é esse paradoxo, né? Quando a gente ama os inimigos, a gente está se distanciando do antigo eu, que ainda está preso aos equívocos passados, e se reconectando com o eu que sempre existiu aqui, mas que eu não estava dando ouvidos, que é aquele eu amoroso e que está em acordo com as leis divinas, porque fomos criados por estas leis divinas e temos as leis divinas em nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Isso mesmo, querido amigo. Então, e Kardec continua, né? Como é que a gente vai confiar? A gente vai amar alguém que a gente não confia? É impossível. A gente já não ama quem a gente não admira, né? A gente ainda está preso a isso. O amor, ele tem tudo a ver, esse amor que a gente conhece ainda, nosso, preso, enraizado à matéria, ele pede que a gente admire o outro. Então, quando a gente não admira, fica mais difícil da gente amar. E quando a gente tem raiva e quando a gente não concorda em nada com o outro, aí é que fica difícil amar mesmo. E se a gente não confia, é pior ainda, né? Porque a gente sabe, ninguém aqui passou pela vida isento de conhecer pessoas que nos quiseram mal. Assim como nós também, muitas vezes, já desejamos mal aos outros. Então, aqui ninguém... É tão importante a gente pensar nisso, sabe, gente? É tão importante a gente lembrar disso. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós, cada um de nós, ninguém aqui é vítima. Todos nós aqui estamos reparando nossos equívocos ou aprendendo através das provas, reafirmando através das provas aquilo que já estamos aprendendo diante dos nossos equívocos. Da maioria das vezes, o nosso inimigo é alguém que a gente se aprisionou a ele por mal que nós também fizemos. São irmãos que se ligaram a nós por sentimentos ruins, que nós demos causas, ou que nós permitimos, ou que nós alimentamos. Quando a gente desencarna, e é bom também percebermos isso, a gente nasceu, a gente sabe que é outra coisa que Kardec nos fala. A visão da vida futura, da vida passada, das reencarnações é muito importante para o entendimento disso, dessas leis e desse convite do Cristo de amar os inimigos. Nós nascemos e morremos só agora nessa vida? Não. Nós temos muitas vidas, nós temos muitas histórias, nós temos ainda muitos equívocos a reparar. Não é para se assustar, porque, como eu disse, Deus é amor e Ele nos oportuniza o tempo todo a aprendermos a amar, vida após vida, passo após passo, e nesta encarnação, dia após dia. A todo instante nós temos o convite de Deus
o convite do nosso mestre, nosso modelo e guia, para reiniciarmos na tarefa do amor, amando indistintamente a todos os nossos irmãos. E quando a gente desencarna, a gente leva conosco a ligação que a gente tem. Se eu tenho uma ligação de amor, a minha ligação com esse espírito é de amor, é de liberdade, é de leveza. Estamos livres um do outro pelo sentimento de amor, pela leveza do amor, seguindo cada um a sua trajetória de crescimento, de construção, de aprendizado, de aprimoramento, de progresso. Mas quando eu me apego, minha afinidade com a outra pessoa é de rancor, aí vem o peso, vem os grilhões que nos aprisionam, as correntes, a âncora que nos prende naquele mesmo lugar. E a gente fica remoendo aquele sentimento. E, gente, vamos pensar agora. Quando a gente está com uma raiva, seja ela qual for, essa raiva parece que domina a nossa mente para sempre, né? A gente só pensa naquilo. A gente não consegue mais lembrar que o dia é lindo. A gente não consegue mais lembrar que eu moro na praia, perto da praia. Eu não consigo mais me lembrar que eu posso ir até ali o calçadão e lembrar, olha que Deus deu para mim, para nós, esse mar maravilhoso. Então a gente se aprisiona aquela raiva, aquela angústia, aquele rancor. É uma prisão. E assim a gente vai estar ligado ao nosso irmão até a gente aprender a amar. Porque a lei é de amor. E Jesus diz, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho do altar. Reconcilia-te, nesse mesmo capítulo 12 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer essa passagem. Reconciliar com os nossos adversários nessa jornada, para que a gente esteja cada vez mais leve. Quando a gente chegue no nosso altar, que é a nossa verdadeira felicidade, é quando a gente constrói o reino de Deus já em nós, a gente vai estar liberto, a gente vai estar livre, a gente vai estar amando o nosso inimigo. Por incrível que pareça, um dia amaremos de verdade o nosso inimigo, como irmãos, desejando o bem e até compartilhando a felicidade do progresso. Todo esse rancor, todo esse aprisionamento vai fazer parte do passado. E a leveza vai tomar conta do nosso ser. E a gente vai conseguir sentir, vivenciar e apreciar a beleza da vida. A beleza de estarmos vivendo em conjunto. A beleza de estarmos vivendo juntos. E nesses processos vamos um dia até agradecer aos nossos desafetos, porque nos auxiliaram a construir em nós o melhor de nós. Nos auxiliaram a construir a paciência, o perdão, o melhor e o maior de todos os sentimentos transformadores. Todos esses sentimentos que a gente vai construindo, que vai transformando a gente, vem de um relacionamento difícil. Porque o fácil no fácil é fácil. O fácil no difícil é construído, é conquistado. E Kardec nos diz mais. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. A gente não vai conseguir conviver com uma pessoa que a gente não tem afinidade, porque existem as leis de sentimento de atração e repulsão. O pensamento maldoso, ou nosso ou do outro, carrega em si uma corrente fluídica que causa má influência. Quando a gente já está nesse processo de conhecer, de estar aqui conversando sobre o Evangelho do Cristo, a gente não vai mais conseguir se juntar a um grupo que está ali maquinando alguma maldade. A gente não consegue mais. É a lei da atração e da repulsão. E aí, quando ele diz amar aos inimigos, não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los do amigo. Seria até, assim, alienação. A gente precisa identificar, não só para se proteger, mas para aprender. E aí ele diz, este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado,
Porque acreditamos que Jesus nos manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, que é o amor, uma delas, né, o amor, eu amo cuscuz. Eu amo cuscuz, foi a palavra que me veio na cabeça, porque eu amo cuscuz. E eu amo meu filho. Eu estou comparando meu filho a um cuscuz. É a pobreza de linguagem que faz a gente expressar com a mesma palavra vários sentimentos. A mesma coisa do ódio. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, eu odeio isso, eu estou pronto. Eu estudando no colégio, eu odeio ciência. Hoje eu adoro ciência, mas na época eu odiava. Eu odiava, meu Deus, é uma expressão. E a gente também tem que ressignificar essas expressões, a gente modificar esses sentimentos, substituir essas palavras. Eu não odeio ciência, eu ainda não entendi por que a ciência é importante para mim. Por conta disso eu tenho dificuldade de entender a ciência. Hoje, quando eu vejo, eu estava lendo até o foguete da NASA, o novo, né, que vai para a Lua, a gente veja, nossa, como a ciência é importante na vida da gente. E a gente vai ressignificando esses sentimentos e colocando palavras novas nas nossas expressões, para não mais usar palavras negativas, né? Que atraem coisas negativas. E aí ele vai dizendo mais. Amar aos inimigos não é para ter com ele uma afeição forçada ou chamá-lo para comer na nossa mesa ou convidá-lo para um jantar em família. Né? Amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou atos, porque se assim nós fizermos, meus irmãos e minhas irmãs, que diferença temos do mal? Né? Se a gente se aprisionar nesses sentimentos, que diferença a gente tem daquele que a gente está odiando, não é? Então ele vai dizendo, quem fizer isto estará seguindo o mandamento, amai os vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente, lembra que eu conversei agora há pouco, e a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade, e do qual somente a morte, pensa ele, o pode livrar. E aí vem o desejo de vingança, e aqui eu digo, olha o outro equívoco que a gente faz. Porque aí esse nosso irmão se desencarna, ele vai estar liberto do corpo físico e tem uma liberdade fluídica maior que a nossa, que ainda estamos no corpo físico, né? Presos aqui nesse nosso processo reencarnatório de aprendizado. E nosso irmão do lado de lá, no mundo invisível, ele tem mais liberdade de buscar influenciar a gente. E se a gente está afinado com esse sentimento de amor, a gente acaba permitindo essa influência. E muitas vezes a gente segue caminhos que nos levam a maiores sofrimentos, porque a gente está dando ouvidos a esse nosso irmão, que pela liberdade espiritual, isso sempre, minha gente, é muito importante que a gente entenda isso. Isso tudo ocorre dentro das leis naturais de Deus, com a permissão do nosso Pai, porque a nossa maior escola é a experiência da vida. É nós experienciarmos esses sentimentos para transformá-lo. Porque à medida que a gente vai aprendendo com a dor, porque a gente ainda é teimoso e a gente ainda aprende com a dor, a gente começa a aprender pelo amor, a gente não vai mais afinar com o nosso irmão que está nos inspirando o mal. Nós, ao contrário, passaremos a ser exemplos para este irmão de percepção do quanto o amor transforma e que é muito melhor, muito mais salutar, muito mais leve
e realmente nos dá o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade de vivenciar o amor do que vivenciar o ódio. E a gente passa a ser exemplo para esse irmão que está no mundo invisível. E ele começa a perceber, poxa, eu não consigo mais incutir lá na cabecinha de Olívia que ela faça isso ou aquilo ou outro. Ela agora está ali na live. Como é que eu vou falar com ela? Ela não vai me ouvir. E a gente vai começar a transformar os nossos sentimentos, substituindo por sentimentos amorosos, sentimentos doces. E nossos irmãos vão percebendo isso. Vão percebendo o quanto a gente verdadeiramente fica em paz nesse processo. O quanto verdadeiramente nós estamos livres. O quanto verdadeiramente nós amamos os nossos irmãos. Nesse processo, às vezes vem um pensamento ruim, a gente meio que a gente não tem como identificar se é nosso mesmo, né? Ou se é uma influência. E naquele processo a gente dizer, meu irmão, se é você que está aqui me dizendo para fazer isso, eu não estou mais nesse caminho. Me perdoa se um dia eu estive. Me perdoa se um dia eu te causei mal. Agora conhece o Evangelho do Cristo. Veja como ele liberta. E liberta, meus irmãos, e liberta de verdade, liberta a gente de tanta coisa. Quando a gente ouve amar os vossos inimigos, a gente já se assusta, porque a gente ainda está arraigada a esse sentimento de mágoa, de rancor. Mas quando a gente percebe o quanto isso é perfeito e o quanto isso nos traz felicidade, a gente transforma. E quando Jesus nos fala, Jesus o tempo todo, desde o início, desde o seu nascimento, desde o seu de sua programação para vir à Terra, quando os anjos, e aqui eu trago Lucas, eu posso falar até 17:3, Nossa, eu tô bem pertinho, tá certo, Adenor, eu vou falar. Estudem, todo sábado tem o Evangelho de Lucas, com o nosso irmão Rinaldo. E tem uma passagem de Lucas, logo no início, quando vai falar do nascimento do Cristo, que os anjos chegam, avisam os pastores que Jesus vai nascer. E eles desejam paz à terra. O mestre, desde quando ele começou o Sermão do Monte, nas suas bem-aventuranças, nos ensinando a ser manso, pobres de espíritos, ou seja, humildes, mansos e pacíficos, misericordiosos, pacificadores, todas essas bem-aventuranças, o Cristo está nos dizendo: ama além do óbvio, perdoa, seja manso, seja pacífico, seja instrumento da paz. Construa a paz em você e seja instrumento da paz no mundo. E a gente lembra que toda a transformação do mundo começa em nós, no nosso próprio mundo, no nosso mundo interior. Então, o nosso convite de hoje, o convite do Cristo, é que nós vivenciemos os seus ensinamentos. Jesus, que nos ensinou o perdão constantemente, o amor constantemente. Na oração do Pai Nosso, ele fala perdoa. Quando ele diz, não atire a primeira pedra, atire a primeira pedra, quando ele desafia, né? Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ele está falando, quem somos nós para julgar os nossos irmãos, quando nós temos também, tem um dito popular, né? Quem tem telhado de vidro, não atire pedra no telhado do outro. Porque a gente tem ainda os nossos próprios equívocos para reparar, para aprender, para perceber e transformar. Então, nós não podemos usar o Evangelho do Cristo como instrumento diferente do de amor. Jesus nos ensina a amar, desde o princípio, a amar nossos inimigos, a perdoar. O perdão é o sentimento que Jesus nos ensina o tempo todo. Então, ele diz, quando ele está aqui no Sermão do Monte, onde ele vai falar de amar seus inimigos, ele também vai falar da oração, e os discípulos perguntam, Pai, nos ensina a orar. Mestre, nos ensina a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso.
Perdoai as nossas dívidas, os nossos equívocos, os nossos desafetos, as nossas... Ai, tanta coisa, né, que a gente ainda faz, que a gente ainda se equivoca, que a gente ainda tropeça, a gente pede a tanto a Deus quando a gente tem consciência, Pai, perdoa. Aí ele diz, como perdoamos também aos nossos irmãos. Quando ele diz, se você tem alguma coisa com seus irmãos, vai depositar a oferenda no altar, mas tem alguma coisa contra os seus irmãos, volta, reconcilia-te enquanto é tempo. Quando ele diz que quando ele cura indistintamente a todos e todas, quando ele cura o servo do centurião, o soldado que oprimiu o seu povo, quando ele mesmo, com todo o amor, com toda a doçura, com todo o ensinamento de amor, foi humilhado, foi preso, julgado, condenado, passou pela via crucis, né? Carregou a própria cruz, o madeiro da cruz, foi crucificado, uma tortura imensa, absurda, sendo espírito crístico, sendo emissário direto de Deus na terra. Ele passou por tudo isso. E nós, que temos tanto ainda a reparar, ainda não aprendemos a amar a todos os nossos irmãos. E Jesus na cruz deu o último ensinamento, dizendo para todos nós, Pai, pedindo ao Pai, por todos nós, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque naquele momento, ele tinha plena consciência de que nós, aquelas pessoas, ainda estavam distantes do amor. Mas a semente havia sido plantada. E ela vai germinar, e já está germinando em nós, em nossos corações. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, deixemos essa semente de amor romper as barreiras construídas, estruturais, dos nossos sentimentos antigos, transformando o nosso coração em sentimentos novos, amando além das nossas barreiras, amando a todos indistintamente, perdoando sempre e construindo um mundo melhor em nós e por nós. E é com esse carinho, com esse amor, com essa alegria de estar aqui com vocês, que eu convido para que a gente faça a prece final, desejando a todos um ótimo restinho de domingo, uma semana maravilhosa. Novas oportunidades nos serão dadas essa semana, que nós possamos aproveitá-la, que nós possamos vivenciá-las. E assim, Pai, de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, muito obrigada por essa oportunidade de aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que só nos sustenta, só nos conduz, só nos orienta à nossa própria felicidade. Que nós possamos, Pai, a partir de hoje, a partir de cada momento de luz, de aprendizado e também a cada momento de dor, nos aproximarmos cada vez mais de Ti, porque só o Senhor, Pai, nos ama e nos conhece tão profundamente que sabe o que é melhor para nós. Obrigada por todas as oportunidades e por todos os momentos que vivenciamos, que nos conduzem, que nos reconstroem, que nos ensinam, que nos guiam para a construção do Teu reino em nós, o único caminho para a nossa verdadeira felicidade. Abençoa, Pai, a todos nós, abençoa aqueles que nos querem mal ou que um dia nós possamos ter feito mal. Que o amor seja a corrente que nos une a partir de agora. Que nós possamos, Pai, perdoar aos nossos irmãos e Te pedimos perdão por todos os nossos equívocos, até pelos momentos que ainda não conseguimos perdoar os nossos irmãos. Muita paz, muita luz e muito amor em nossas vidas, meu Pai. Um abraço carinhoso a todos vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Adenora, muito obrigada
por mais um momento de trabalho na seara do Cristo, à luz dessa doutrina maravilhosa. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui conosco. Fiquem com Deus, um excelente domingo, finalzinho de domingo e uma semana maravilhosa. Muita paz, meus irmãos, muita luz e muito amor. Um abraço e fiquem com Deus.